alguém. Muitas vezes a gente se sente só, se sente inseguro, fraco, sem condições de enfrentar as dificuldades que nos são apresentadas. Mas porque nós não entendemos e não sentimos ainda verdadeiramente a presença de Jesus na nossa vida. E é exatamente isso que acontece quando você consegue sentir e ver a presença de Jesus na sua vida. O que Ele faz é olhar para ti e te dizer que te ama, que olha, eu estou aqui contigo. A barca ela é colocada justamente porque ela limita. Você não tem como sair dali não, você tem que conviver com aquelas pessoas ali. É ali aquele local, você não tem para onde correr. E imagina você estar num local limitado, numa situação que você não consegue andar por muitos lugares. E além disso ainda vem uma grande tempestade querendo virar esta barca. Essa barca é você. Essa barca hoje é você. A tempestade que a gente está enfrentando hoje é você. E aí a Bíblia traz uma passagem onde Jesus se retira da presença dos apóstolos e sai para orar. Jesus ele se recolhia para orar. Quantas vezes eu estou me recolhendo no meu interior, no meu quarto, na minha intimidade, sozinho, e estou elevando o meu pensamento a Deus? Jesus fazia muito isso, se recolhia. Tinha momentos em que ele rezava, chamava até os apóstolos para rezar, mas tinha muitos momentos que Jesus rezava sozinho. Nós precisamos aprender a ser contemplativos, a ter o nosso momento, o nosso deserto, e aprender a encontrar esta presença de Jesus na nossa vida. Jesus fez isso. E os apóstolos entraram na barca e com certeza foram em busca lá da pesca, né? De pescar. Só que existia uma grande tempestade. E mesmo os apóstolos convivendo com Jesus, sabendo que Jesus realizava milagres que eles viram, um sentimento encheu os corações daqueles apóstolos, vendo aquela tempestade, aquela ameaça de poder virar a barca e todos morrerem. Foi o sentimento de medo. Você sente medo? Você tem medo da tempestade? Porque pelas nossas forças, pelas nossas condições, nós não sabemos que conseguimos enfrentar nada, nem uma chuva. Imagina uma tempestade arriscando me matar. Nós somos fracos. E esse mesmo sentimento encheu os corações dos apóstolos. Eles tiveram medo. E sabendo disso, Jesus aparece para os apóstolos. E o que é que acontece com os apóstolos? Sentiram mais medo ainda, porque não reconheceram Jesus. Quem é Jesus que aparece hoje na tua vida para te tirar de uma situação de aflição? Quem é o Cristo que vai na tua casa para te tirar de uma situação de tempestade? Quem é o Cristo que chega para ti e diz uma palavra que diz assim: você vai conseguir, você vai sair dessa? Você está sendo esse Cristo para alguém? Onde alguém está com medo, onde alguém está aflito, onde alguém está achando que vai afundar e você chega lá para segurar na mão e puxar? Ou não, eu ainda não me acho capaz de fazer isso. E está deixando as pessoas ao teu redor se afundarem sozinhas. Jesus aparece para os apóstolos e eles se enchem de medo porque não reconhecem Jesus e até dizem: é um fantasma. Muitas vezes nós achamos que a presença de Jesus na nossa vida é um fantasma que vem para causar medo. Muitas vezes Jesus se utiliza dessa tempestade, deste vento impetuoso para nos modificar, para nos tornar uma pessoa melhor. E nós não podemos deixar de perceber esta presença de Jesus, principalmente na hora da aflição e na hora da dificuldade. O que é que Jesus está querendo me dizer com isso que eu estou vivendo? Porque nós precisamos crer que nada acontece sem a permissão de Deus. Se
Se você está vivendo o que você está vivendo, é porque Deus permitiu. E precisamos extrair daí a santidade da nossa vida. E Jesus diz: não tenham medo. É isso que Jesus vem dizer para ti hoje. Olhar nos teus olhos e dizer: não tenha medo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E aí, sempre tem um mais atrevido do que os outros, né? Pedro pega e diz: se és tu mesmo, Senhor, deixa eu ir até você. O que é que Jesus responde para Pedro? Venha. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Vem, Pedro. Quer vir? Vem. Mas eu já estou contigo aí. E Pedro não escuta esta parte da oração, porque esta oração foi prescrita no coração de Pedro. Você não precisa vir até mim, porque eu estou contigo. Foi isso que Jesus disse. Por isso que aconteceu o que aconteceu com Pedro. Porque Pedro diz: Senhor, eu posso, se és mesmo tu, deixa eu ir até você. Só que antes Jesus tinha dito: não tenhas medo, eu estou. Para que ir ao encontro de quem está conosco? Pedro não compreende e diz: se é mesmo, já duvidou que era ele. Nós duvidamos da presença de Jesus na hora da aflição. Nós dizemos: é assim, por que é que eu estou sofrendo tanto, meu Deus? Por que é que eu estou passando por isso, meu Deus? Tanto que eu rezo, tanto que eu vou para o Instituto Nossa Senhora da Aurora, não falto nem um terço. Por que é que eu estou passando por isso? Porque você ainda não se modificou. Pedro ainda não tinha se modificado e nem reconhece Jesus. Se és mesmo tu, Senhor, deixa eu ir a teu encontro. Atravessar o mar, né? Ser igual a ti que está aí flutuando sobre as águas. Jesus simplesmente diz: vem, Pedro, eu sei porque é que eu estou aqui. Agora vem, que eu quero saber se tu sabe por que é que tu está. E Pedro começa a andar sobre as águas pela obediência. Quando nós obedecemos, o milagre acontece. Quem obedece não erra. Quem obedece não erra. E Pedro começa a andar sobre as águas. Só que a gente não vale nada. Quando eu olho, que eu percebo o milagre, o que é que eu estou dizendo? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode eu estar andando sobre as águas? O que é que acontece com Pedro? Por quê? Não obedece mais. Ele duvida. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus e Jesus diz: vem, Pedro. Pedro arrocha, bota o pé na água e anda. Enquanto ele olhava para Jesus, quando ele olha para o mar que vê que está caminhando sobre as águas, afunda. Porque quando a gente perde a força de Jesus, o olhar de Jesus, a força de Jesus na nossa vida, nós começamos a afundar. Você já afundou na sua vida? Você já afundou porque você não sentiu a presença de Jesus na sua vida? Você já afundou porque você não obedeceu? Você já afundou porque você tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar para as coisas do mundo? Você já afundou porque começou a olhar para os defeitos dos outros? Você já afundou porque começou a falar da vida alheia? Você já afundou porque você começou a desejar o que os outros têm? Todos nós já afundamos, porque nós tiramos o nosso olhar de Jesus. E aí Jesus vai e segura onde? Na mão de Pedro. Mas Jesus só foi quando aconteceu uma coisa. Quando Pedro suplicou: Senhor, eu estou afundando. Quem já suplicou aqui a presença de Jesus e o milagre de Jesus na sua vida? Senhor, eu estou afundando nesta minha vida. Senhor, eu estou afundando. Me socorre. E Jesus deixa ele morrer? Não, porque Jesus não é trevas. Jesus é luz. E vai lá e diz: homem,
de pouca fé? Porque tiraste os olhos de Jesus. Não precisamos mais afundar como Pedro. Não necessitamos mais passar pela experiência de Pedro. E olha que Pedro estava lá com Jesus humano, sentindo a presença de Jesus. Nós podemos fazer diferente. E precisamos sentir esta presença de Jesus na nossa vida, no nosso barco. O barco é onde nós estamos todos juntos. E às vezes o irmão olha para ti e diz assim: me socorre que eu estou afundando. Me ajuda que eu estou morrendo. E você diz o que para ele? Reza. Né? A gente às vezes se limita a dizer isso. Reza. Tu está passando por isso porque tu não está rezando. Quem pede socorro tem que ser atendido do jeito que Jesus atendeu. Vai lá, segura na mão e levanta. Mesmo que depois dê um puxão de orelha. Homem de pouca fé. Mas caminhar sobre as águas. E você também tem essa condição. O Pedro hoje é cada um de nós. A Bíblia diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente não vai conseguir andar sobre as águas não. A gente vai dar uma ordem para uma montanha, vai para ali, e a montanha vai. O que é que ainda falta em nós? Fé. Falta fé. Porque a gente busca justificativa para não fazer, justificativa para dizer que não é capaz, e justificativa para viver no pecado. É isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Precisamos dar um basta nesta situação. Eu e você. Precisamos dar um basta e optar pela graça. Querer a presença de Jesus. Porque o pecado ele nos cerca. O pecado, as coisas do mundo estão ao nosso redor. Mas você tem a opção de dizer sim e dizer não. E nisso aí Jesus não influencia. Porque se tem algo que Deus respeita em cada um de nós, é a liberdade. Porque nos criou livres. Nós somos resultados de nossas escolhas. E depois eu me pergunto, por que é que eu estou passando por isso? Olha o teu passado. Olha o que tu tem feito. Mas nunca é tarde para você olhar para Jesus e Ele segurar na tua mão e dizer: vem, que eu estou contigo. E quem está na presença de Jesus, olha o que Ele diz para os apóstolos: sou eu, não tenham medo. Quem tem medo não está na presença de Jesus. É claro, se Ele diz: eu estou aqui, sou eu, não tenha medo, Ele vai, a tempestade passou? Não, mas eles estavam enfrentando a tempestade com Jesus. Esse é o diferencial que você tem que optar na sua vida. Não é pedir para que as tempestades não venham não, porque isso aqui você não tem como acontecer. As tempestades virão, mas enfrentar a tempestade com Jesus é o nosso diferencial. Não faz sentido estarmos aqui toda semana rezando na ermida de oração, na Eucaristia, na confissão, recebendo oração e permanecer a mesma pessoa, fraco, miserável. Não venha mais. Não venha mais, porque não está fazendo sentido. Tudo que acontece nesta casa acontece para você se modificar para melhor. Não é para se afundar na água, não. O carisma INSA é essa força que segura no teu braço, te tira da tempestade e diz: eu estou contigo. E cada um de nós que tem esse escapulário aí no pescoço precisa ser esse Cristo para os outros que ainda não tem. Precisa ser essa força que segura na mão e levanta. E não precisa fazer muito às vezes. Basta muitas vezes ouvir alguém. Ouvir alguém. Eu estou precisando de ajuda. Fala, meu Deus, como é que eu vou ajudar fulano se eu não consigo nem me ajudar? Mas aquele pedido de socorro naquele momento, às vezes é só o seu ouvido que ele precisa. Ele só precisa ouvir de ti: hoje eu vou na tua casa e nós vamos quebrar esta barreira. Hoje eu vou rezar contigo
e essa coisa que está acontecendo contigo vai acabar é hoje. Em nome de Jesus. Não tem perigo no mundo disso não acontecer. Se você for pela sua oração e pela sua força, nada acontece. Mas se você for em nome de Jesus, todas as barreiras são derrubadas. Muitos de vocês sabem o que eu estou dizendo aqui. Muitos. Quando você age, não em seu nome, mas em nome de Jesus, o milagre acontece. Todos nós temos talentos e temos dons. Aqueles miseráveis apóstolos, o Pedro que afundou, foi o primeiro papa da igreja. Um pescador ignorante. Mas foi para ele que Jesus confiou. E fundou a igreja de Jesus. E batizou. E evangelizou. E mostrou para os outros quem era este amor. Cadê este amor de Jesus? Mais um ano começa e muita gente vai precisar conhecer este amor de Jesus. Através do nosso carisma. Nós não podemos perder tempo. Segunda-feira esta casa estará lotada de pessoas necessitando sentir o amor de Jesus. E não vai sentir esse amor apenas pela serva Edith, apenas pelos servos definitivos, apenas pelos servos que estão de votos perpétuos, não. Por cada um de nós que disse o seu sim a Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Não percamos ninguém. O Carisma Índice é esta barca. Estamos todo mundo no mesmo barco. Muitas tempestades virão. Mas se a gente tiver esse olhar e a certeza que temos essa presença de Jesus Eucarístico aqui, nós não vamos afundar. Nós vamos enfrentar a tempestade, porque estaremos com Jesus. Amém? Diga para o seu vizinho aí, não se esqueça de Jesus na sua vida. E esse Jesus hoje sou eu. Eu sou Jesus na sua vida. E vamos enfrentar todas as tempestades que virão. Porque Jesus te ama. Amém.